Que o futebol mexe com o coração das pessoas, isso não é novidade para ninguém. Mas a história que vamos contar agora no Globo Esporte, ela vai mais longe, ela ultrapassa fronteiras. Por causa de um jogo entre equatorianos e brasileiros, o Gerardo ganhou 3 paixões na vida dele. Um time do coração, uma esposa e um país. Tudo isso começou num Corinthians e Emelec? É isso aí, é isso mesmo. O ano era 2012, naquela Libertadores inesquecível para os corintianos. Nas oitavas de final, Tite e companhia eliminaram o Emelec do Equador. Olha o gol da classificação! Time do Gerardo, que estranhamente depois daquela derrota, passou a torcer também para o Corinthians. Foi a partir desses 2 jogos que eu comecei a conhecer ainda muito mais um pouco do futebol brasileiro, especificamente do Corinthians. O interesse foi adiante. Em 2016, o equatoriano visitou o Brasil pela primeira vez. Foi um momento para conhecer alguns pontos turísticos. O primeiro lugar que eu conheci, sem mentira alguma, foi o Shopping Itaquera e, logicamente, a Arena Corinthians. Alguns meses depois ele veio para ficar. Desde 2017 mora em São Paulo. Já assistiu 2 vezes o Corinthians no estádio. Só não viu vitórias. Foi um empate e uma derrota. É melhor a gente não ir, porque eu acho que quem não está dando sorte sou eu. É que a sorte que faltou nos jogos estava guardada para outra coisa. Tá, mas a gente sabe agora que você se apaixonou pelo Corinthians, que mora no Brasil, que conhece a Neoquímica Arena, mas cadê a parte da brasileira que balançou com o seu coração? Tá aqui, ó. Minha esposa. A Célia entrou na vida do Gerardo um pouco depois daquele jogo de 2012. Eles se conheceram pela internet e um assunto delicado veio logo de cara. No começo eu não queria perguntar para que time ela torcia, porque pensei, se ela torce para São Paulo, eu vou ter que virar São Paulino. Se ela torce para o time verde, eu vou ter que virar também do time verde. Mas eu fiz a pergunta. E a partir do momento que ela me falou que ela é torcedora do Corinthians, deu match. Foi. Por esse motivo, o único jogo que pode criar um clima de tensão nessa casa é o que vai acontecer hoje. Brasil e Equador. E se ele comemorar o gol do Equador aí na sua frente? Ixi. O pau vai quebrar. Se bem que o amor pelo país e pela Célia fala mais alto. Posso dizer que hoje está 60-40. 60% para o Brasil e 40% para o Equador. A história do Gerardo prova que o futebol também pode ser inesperado fora de campo. Que jogos, como o de hoje, podem mudar para sempre como um coração se divide. Oi, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o clima não tá bom. Vamos dividir em 2 partes. Seleção brasileira para o jogo já está até escalada. O Tite ontem, depois do treinamento, confirmou. A gente tem um campinho para mostrar, né, os titulares que vão enfrentar o Equador logo mais às 9h30 da noite no Beira-Rio. Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Richarlison, Gabigol e Neymar. Esse é o time que vai entrar em campo. Bom, fora de campo, o assunto Copa América está impactando fortemente no ambiente da seleção brasileira. A comissão técnica e os jogadores estão com o discurso afinado. Eles não querem disputar a competição que vai acontecer aqui no Brasil. E essa posição, ela está em rota de colisão com o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que é aguardado aqui na capital gaúcha, e o dirigente terá que dar uma guinada de 180 graus nessa história para poder mudar o rumo da história. O Tite nunca esteve tão desconfortável à frente da seleção como está agora. A gente vai ver outros detalhes na reportagem do Guilherme Pereira. Os jogadores entraram no gramado do Beira-Rio para o último treino antes do jogo de hoje, 40 minutos depois do horário previsto. O atraso foi ainda maior para o início da entrevista coletiva do técnico Tite, 2 horas. E logo na primeira pergunta, o assunto está mexendo com as estruturas da seleção brasileira. Qual foi o impacto na seleção da escolha do Brasil como sede da Copa América? Nós temos uma opinião muito clara e ela foi externada numa
conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. Na quarta-feira, ainda na Granja Comarim, em Teresópolis, elenco e comissão técnica se reuniram com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Nessa reunião, foi discutida a participação da seleção brasileira na Copa América. Os jogadores se posicionaram contra, questionaram por que a competição teria que ser realizada no Brasil e reclamaram de não terem sido consultados ou pelo menos avisados com antecedência. Em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Os jogadores não dão entrevistas desde o anúncio do Brasil como sede da Copa América. Nem mesmo o capitão Casimiro falou com os jornalistas antes da partida de hoje, como estava previsto na programação. O fato de os jogadores não terem dado entrevista durante toda a semana foi uma escolha deles, uma escolha de vocês, a comissão técnica, uma escolha do conjunto todo? Inicialmente foi um pedido meu e do Juninho, no sentido que tivesse um tempo. E hoje foi um pedido e uma solicitação deles de não vir aqui. Tite admitiu que o problema está atrapalhando a seleção num momento em que a prioridade é a classificação para a Copa do Mundo. Tem efeito sim, tem efeito negativo sim. Agora nós temos que ter a grandeza de saber superar essa adversidade e estabelecer a nossa prioridade, como eu coloquei anteriormente. Nós precisamos jogar bem e ganhar o jogo. Ganhar o jogo para continuar invicto e na liderança das eliminatórias, apesar do ambiente turbulento nos bastidores. O tenso dia de ontem ainda terminou assim, ó. Na volta do time para concentração, 3 torcedores furaram o bloqueio da segurança e por pouco não derrubaram o Neymar. Mano, ele tá indo embora, velho.